Bom dia para você, eu estou chegando agora, mas você acabou de assistir esse documentário sobre sociedades secretas, que foi chamado pelo meu amigo Tony, que agora está aqui à minha direita, sem que isso signifique nada espiritual, conforme aqui no E nem política, no Vril. né? Com certeza. E aqui o nosso querido Elmo, meu querido amigo de toda terça-feira, bem-vindo, primeiro programa do ano com você. Verdade. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. E a gente estava aqui brincando que na Alemanha, nesse tempo aí, os caras chegavam para as mulheres e diziam apenas assim, me dá teu vril, porque... Eu tô com frio. Porque o vril era uma desculpa maravilhosa, ainda ganhou auspícios estatais. Não, eu já vi muito nome para isso, mas vril é a primeira vez, viu, cara? Não, mas o vril é um negócio muito mais amplo do que apenas ligado aqui ao surto nazista e às sociedades secretas, né? O pessoal fica assistindo essas coisas e quem está de longe fica sempre com visões muito míticas a respeito da alma dos líderes, né? Dá a impressão que o líder é um indivíduo que sabe tudo, que está acima das coisas, que tem uma visão isenta, ele está indo, ainda que seja um louco como Hitler. Levou-se muitos anos para se aceitar que a motivação, a propulsão que estava ali embaixo era também e sobretudo de natureza mística da perspectiva mais negativa possível. E a gente já viu isso em outras ocasiões, mas a humanidade demorou a crer. Eu me lembro que quando eu comecei a ler as primeiras coisas sobre as relações entre Hitler e o nazismo, e o ocultismo, e bruxaria, e ciências ocultas, e esoterismo estranho, e Madame Blavatsky, e todas essas coisas, e eu comecei a mencioná-las em alguns lugares, era um choque, especialmente em ambientes mais intelectualizados. Tem quanto tempo isso? Há 30 anos atrás, quando as primeiras informações me chegaram, eram informações que existiam. Mas quando eu comecei a lê-los, em alguns primeiros livros, essas coisas eram muito fechadas e os historiadores tinham vergonha, parece que de associar, parece que o trabalho do historiador ficaria assim muito simplificado se ele simplesmente aceitasse que esses fatos estiveram presentes na base daquilo ali. Então ficava só aquela conversa militarizada e ideológica sobre o nazismo. Mas nunca iam às causas humanas e básicas, como se aqueles caras não fossem pessoas iguais a mim e a você, movidos por paixões, desejos, cobiças, aspirações boas e más, enfim, de qualquer natureza, como acontece com qualquer outro ser humano. Mas parece que se o sujeito botar 5 estrelas aqui em cima, ele sai da estratosfera das questões comuns e comezinhas humanas, né? Mas quando eu comecei a mencionar, era um escândalo. Tinha gente que dizia que eu era obscurantista, que eu não estava querendo ter uma visão mais clara da história. Só de você... Parecia, como por exemplo, eu escrevi um livreto, foi o primeiro livreto que eu escrevi, chamado Onde Está o Infinito Pessoal. É um livro que só teve uma edição, nunca foi republicado. Eu tinha 21 anos quando eu escrevi e publiquei logo a seguir. No meio desse livro, que era um livro que eu escrevi pensando em universitários, naquela época, era um ambiente onde eu sentia que tinha mais dificuldade para o evangelho dar aquela explosão que eu via acontecendo para todo lado, em Manaus, na década de 70. Então eu escrevi aquele livro com as perguntas que vinham muito da universidade. Onde está o infinito pessoal? No meio do livro, eu botei umas citações de textos que eu tinha encontrado em alguns livros que eram já traduções do alemão para o espanhol, do alemão para o português, mas que tinham uma lista de poesias do Karl Marx
absolutamente endiabradas as poesias, e sobre perspectivas do mundo. E, além disso, um monte de histórias pequenas dele com a irmã, com a família, os suicídios dentro da casa dele, que foram abundantes, o descaso dele total para com a mãe, os vínculos de amizade dele com consanguíneos que eram nenhum. As fixações dele eram todas de natureza ideológica, né? Engel virou quase que uma amante da alma dele, mas fora isso, a mãe morreu, ele disse, infelizmente terei que ir a Trevos pegar a herança daquela mulher velha e desgraçada e não sei o que, mas um negócio que para quem escreveu Das Capital, o cara tinha muito mais recurso para falar da mãe do que aquilo. E aí eu fui mostrando várias coisas, como tinha algo errado, e no final tinha uma declaração de uma empregada dele, que dizia o seguinte, não, o seu Marcos gostava muito de botar uma fita na cabeça vermelha, acender um monte de velas com incensos e fazer umas outras coisas, e ele ficava fazendo umas coisas esquisitas, à meia luz, sozinho, e que ninguém entendia. E aí eu botei lá a declaração da empregada dele, rapaz, que escândalo na universidade. Era como se eu tivesse entrado no Vaticano e dito que eu teria encontrado um texto que comprovava que Jesus era gay e tinha um caso com Pedro. E Pedro era ativo, Jesus passivo. Era um choque, assim, na cabeça universitária, que é um absurdo você dizer isso do Marx. Eu digo, eu não estou dizendo, olha aqui, ó. História. A bibliografia, leiam. Mas era um choque. Do mesmo modo, sobre Hitler e sociedades secretas, parecia demais para a cabeça. Agora que esses arquivos estão todos arrebentados, abertos, todo mundo sabe, não tem mais mistério, ainda assim fica aquele choque. O pessoal ouve e não acredita. Aí surge um segundo pensamento, não, isso ficou encapsulado, aquele tempo e aquela hora, nunca mais vai acontecer. Como se nunca tivesse acontecido antes. A humanidade inteira rodou em cima de conspirações de grupos pequenos, planejando o que fazer com as grandes massas. Sempre foi assim. Sempre foi. Nunca foi diferente, só mudam os núcleos de poder, depende do lugar da Terra, mas são elites determinando o que vai acontecer com as grandes massas. Se as grandes massas são convenientes como massa de trabalho, se de repente cresceram demais, está na hora de uma guerra eliminar a metade. Enfim, hoje a gente chegou em níveis de sofisticação muito maior, né? Nesse nível aí das sociedades secretas, conquanto a do Vril esteja ainda presente com esse nome, mas ela está presente mesmo sem ser com esse nome. Ela está presente em tudo, isso que o pessoal não vê. Está presente em toda a perspectiva do que a gente chama de nova era. Da teosofia da Madame Blavatsky a qualquer outra perspectiva do que a gente chama de espiritualidade da nova era, isso está permeando todo, com outros nomes, mas é o mesmo conceito. Sempre. Mais que isso. Vocês viram aí que o final do documentário diz que eles gastaram mais dinheiro procurando o Vril, em números de antigamente, 20 bilhões de dólares naquele tempo. Mais dinheiro do que os Estados Unidos gastou para desenvolver a bomba atômica. Eles gastaram procurando o Vril, com viagens para o Tibete, e depois de todas as tentativas que fizeram, não só irem ao Tibete, ver se encontravam lá o elemento sólido do Vril, como também a produção ectoplasmática do Vril através das mulheres médiuns, a projeção daquele elemento de plasma, como também o elemento da sexualidade relacionada à liberação de energia, que é um conceito presente em todos os cultos da Terra, a relação entre sexo e produção de energia espiritual. Em todos. Principalmente uma coisa relacionada à mulher, né, Caio? Então, a mulher sempre é o arquétipo
da maior sensibilidade, é o para-raio de conexão entre os mundos. A gente observa isso até na narrativa bíblica do Gênesis. Quem é a pessoa que contacta e é contactada primeiro? É a mulher. E a sensibilidade da mulher no curso da história parece ser o elemento que confirma isso aí, porque a intuição da mulher é mais aguda, a percepção da mulher para dimensões intangíveis é maior. Por medo, por insegurança ou por intuição, a mulher leva muito mais a sério o que ela não vê do que o homem. Enfim, fora os outros elementos de natureza espiritual que diferenciam o gênero feminino do gênero masculino. O que eu ia dizendo é que isso está presente hoje. Por exemplo, eu não quis mostrar aqui ainda, porque está sem legenda, alguém tem que legendar, ou então, uma vez que tem a legenda, eu ponho. E quero botar também numa perspectiva crítica, não é só corroborativa de alguma coisa, porque tudo que corrobora alguma coisa nega alguma outra. E a gente está aqui não para nenhum tipo de aceitação de corroborações acriticamente. Mas existe uma mulher, e o YouTube está cheio de coisas dela, que é ex-secretária da Saúde da Finlândia. É uma senhorinha de uns 60, 65 anos de idade, com a cara séria e distinta, dizendo, por exemplo, da gripe suína. Ela ainda era secretária de saúde quando falou isso, hoje ela é ex. Mas ela disse, eu tive acesso a toda a documentação do pessoal de elite da indústria farmacêutica mundial. E a gripe suína precisa ser um alarde mundial, porque o que se fabricou de vacinas precisa ser vendido. Então, existem situações, ela disse, por mais chocante que pareça, em que a gripe está sendo induzida para o estoque poder ser acabado, poder ser usado, vendido e usado. Você veja, a mulher é secretária de saúde de um país sério, dos mais sérios, que tem pequenininho, mas sério a beça. E ela dizendo isso. Aí ela saiu dando a lista de coisas que nos últimos 10 anos foram todas induzidas pela indústria farmacêutica em conluio com governos inteiros. Tanto é que ela foi chamada como secretária da saúde da Finlândia, para dizer, olha, não fica preocupada não, mas é que isso aqui a gente tem que desovar esse estoque aqui. Mas, peraí, desculpa a minha ignorância, mas para induzir qualquer tipo de... Mas é que ela é inócua, é uma gripezinha que não leva a lugar nenhum, ela disse, se você tratar... Eu sei, mas ele tem que espalhar o vírus por aí. Ele espalha. Isso aqui é duro, é que espalha. Não, é duro de acreditar, mas... mas é a mulher falando ali. Aí, se eu cair nesse nível também de incredulidade, eu acabo esse programa, não faço mais nada. Eu não... Recomendo que ninguém acredite mais em mim, eu não acredito mais em vocês. Eu pasmo. Agora, não fique não, porque ela vai muito mais longe, essa é a parte publicável do que ela diz. Simples. Agora, o que é duro não é isso. É ela falar do Vril sem esse nome. Ela cita os nomes dos caras. E fui chamada para uma reunião com o ministro tal, com o primeiro-ministro tal, com o secretário de Estado tal, dá a lista de todo mundo, na casa de fulano de tal, no dia tal do não sei o quê. Porque me sentia até uma figura estranha, não sei porque que eu fui chamada. Eles pareciam tão íntimos e eu parecia tão distante de tudo, mas não sei porque que quiseram me envolver naquilo. Onde não só coisas desse tipo foram ditas a ela, mas ela disse, estavam lá membros dos Bilderberg, ela sai citando esses clubes que são os Vrils de hoje. Esses clubes fechados, ricos, milionários ou políticos poderosos, ou cientistas surtados. Fazem esses clubes aí que se reúnem. Ela diz, do Bilderberg, ela já esteve em várias reuniões, ela
Diz, este ano, em 2008, a reunião foi no lugar tal, assim, 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 estive lá, os assuntos tratados foram tais. Mas nessa reunião que ela disse que era uma coisa mais íntima que ela foi chamada, ela disse, o que mais me chocou foi ver ministros de países sérios e autoridades e eminências pardas pelo dinheiro que têm, ou autoridades intelectuais e científicas, todos me dizendo que faziam parte de sociedades fechadas, que davam a eles acesso ao mundo, a mundos paralelos. Aí, OVNIs, eles dizem que são elementos de uma outra dimensão atravessando a nossa, só que eles são ocupados por humanos iguais a nós que morreram e pela força desses veios tipo vril teriam passado para essa outra dimensão. E são eles que nos visitam. Ela narrando o que ela ouviu lá. Aí os caras dizendo com a maior seriedade, não encontrei meu pai, encontrei meu tio, encontrei minha mãe. E é uma passagem que se você fizer a virada dimensional, você entra nisso tudo e é mais real do que isto. E nós estamos esperando a invasão dessas coisas na Terra. E ajudando-as e chamando-as, porque o planeta não pode ter mais do que 1 bilhão de pessoas. Não fica confortável com 7. 6 vão ter que sumir daí de algum modo. São pessoas que não evoluirão para essa outra perspectiva. Ora, o nome disso não é arianismo, não é vril, não é nada. Mas o espírito disso é exatamente o mesmo. O mesmo. Quem entrar aí no YouTube, procura lá, ex-ministra da Saúde da Finlândia. Vai achar uma senhorinha do cabelinho curtinho, uma cara séria, uns olhos azuis. A pessoa vai ter que entender inglês para ver assistir as entrevistas todas. Só tem uma legendada, que é essa das vacinas. O resto não está. Mas é um testemunho de uma figura pública com muita coisa para perder, com uma reputação a preservar, num país sério, e que aparentemente perdeu a cabeça, veio a público e disse, olha, eu perco caba e perco bode, mas essa eu vou contar. Não dá para ficar assim. Que ainda está nesse nível. Agora, nos Estados Unidos tem muito. A sociedade americana, ela não tem consciência de como ela foi fundada em cima da maçonaria mesmo. Era um protestantismo maçônico que fundou os Estados Unidos em tudo. Está na base, talvez seja o Estado moderno mais fundado num elemento místico de natureza esotérica, seja os Estados Unidos da América, dos modernos. Porque a Inglaterra tem aquelas histórias todas de incorporação, de celtas e druidas, e os mitos anglo-saxãos, e os merlins da vida e tal. A Itália é uma história romana conhecida que foi absorvida pelo panteão do cristianismo. A África pratica essas coisas com simplicidade, é como quem bate um batuque e toma uma cerveja. Não há uma organização supra-tribal para dizer vamos tomar um mundo baseado no nosso vril, nas nossas vrilas. Então, não há. Então, a Índia tem uma outra perspectiva de espiritualidade, a China. O Japão poderia ser mais dado a isso, mas eles não têm, é uma catapulta espiritual que faça esse tipo de coisa, porque o budismo ou o confucionismo não produzem esse nível de conspiração espiritual, não tem o elemento que favoreça a ideia conspiratória. Vai conspirar com o quê? Com o nirvana, com o nada, com a impessoalidade? Não dá, né? Então, mas onde há os deuses pessoais, as conspirações são poderosas, porque onde há os deuses pessoais, há os diabos pessoais, há os demônios pessoais. Há uma espiritualidade que continua pessoal na outra camada, na outra dimensão. Então, isso fica, óbvio, muito mais presente como elemento conspiratório global nas sociedades que têm maior organização. Aí é a europeia,
e é americana. E na sociedade europeia isso não só esteve presente o tempo todo, nunca deixou de estar, mesmo quando Sartre pensava que a França podia estar toda materialista e existencializada, nunca se deixou de praticar uma mesa branca diária de invocações cotidianas. O francês é talvez o europeu mais explicitamente espírita da Europa. Seja o francês. Francês. Na Inglaterra é diferente. O anglicanismo está presente, mas o espírita subjaz na espiritualidade inglesa uma ansiedade mística muito grande, que é o latejamento cultural de anos e anos e anos e séculos e séculos e séculos de misticismo na cultura e no folclore e tudo mais da cultura inglesa. Os alemães, pelo amor de Deus, sempre foram surtados nesse sentido, né? Vocês vejam que ninguém deu mais trabalho para os romanos durante aqueles 600 anos de enfrentamento de povos que se rebelavam Do que a própria Alemanha. do que a Alemanha bárbara, a Alemanha dos bárbaros. E pá, e era uma coisa violenta e tudo carregado assim, Deus contra Deus, uma guerra de deuses mesmo, nós vamos e tal. O documentário mostra a tentativa de ressurreição desse elemento todo. Hoje, no mundo, vindo para a tua questão, que é aonde mais isso poderia acontecer, em qualquer lugar da Terra. No Brasil, isso acontece em perspectivas de consciências de grupos considerados mais evoluídos, porque todo esoterismo pressupõe uma determinada evolução de conhecimento. Todo gnosticismo pressupõe que você tem acesso a conhecimentos particulares que ninguém tem, nem pode entender que você tem que guardar para você mesmo. Então, claro que tem aqui, que do lado de cá tem a Sociedade Teosófica ali na outra casa tem a União Planetária, tudo Madame Blavatsky, que é a musa dessas coisas todas, tem para vários lugares. Aqui mesmo, o nosso amigo dos panetones faz uma fezinha em alguns lugares. Por exemplo, ele fazia uma fezinha na casa de uma senhora chamada Dona Maria, que faleceu 2 anos atrás, uma pentecostal que tinha visões e profecias. Mas o panetone ia lá, saber o futuro dele. Agora ela não está mais lá, sabe lá com quem que ele está indo, mas o poder político nunca se liberta da necessidade de ter algum tipo de unção espiritual de qualquer natureza. Ele precisa ter conluios explícitos, implícitos, declarados ou ocultos com poderes espirituais. Todos. Aí aqui no Brasil, isso em momentos diferentes da história, dependendo do presidente da República, houve mais ou houve menos, né? Assim, de conhecimento público, a época mais farta foi a época do Collor de Mello. Sim, muito conhecido. E tinha gente que trabalhava lá. Você sabe que evangélico num país desse como o Brasil, tem evangélico em tudo que é lugar, né? Então, um cara como eu naquele tempo, tinha basicamente milhares de informantes sem que eu quisesse que ninguém fosse meu informante. Mas a empregada que trabalhava lá, o segurança, o arrumador de não sei o quê, enfim, o jardineiro. De vez em quando alguém chegava, reverendo, eu queria lhe contar, eu trabalho lá na casa do presidente, não sei o que tal, mas o que estão matando de bicho lá embaixo para fazer macumba, no porão e não sei o que, era uma historiada danada. No tempo do Figueiredo, o pessoal disse que corria solto. No tempo do Garrasta Azul Médici, aí eu tenho certeza. Por que você tem certeza? Porque eu conheci pessoas que estavam dentro do processo. E, por exemplo, o médium Éder Soares, lá de Manaus, do meu livro Nos Bastidores dos Espíritos, foi também médium da família Médici e da família Geisel, que era luterano. Mas ele disse que ele tinha que vir de 15 em 15 dias, dar passos do presidente, da mulher do presidente, na filha do presidente, que tinha problemas de saúde graves. Faziam sessões. Ele era um cara
considerado tão evoluído nesse negócio, que ele era um dos poucos brasileiros que liberaram ectoplasma. Ele adensava um elemento de plasma que ficava com a semelhança de uma madre de caridade que andava pela sala tocando e curando pessoas, enquanto ele ficava em transe. Para ele entrar nesse transe, ele me disse que tinha que fazer no mínimo 7 dias de jejum de tudo, especialmente de sexo, que era para a energia sexual dele, vital, não ter sido despendida antes, para que todas as energias vitais dele se concentrassem para liberar a produção ectoplasmática. E o nosso amigo presidente Geisel estava nessa, durante aquele período todo. Para trás do Geisel eu não tenho lembrança, pelo menos ninguém me contou nada, né? E olhando para essas figuras, Caio, a gente nem imagina essas figuras. Agora você não tem ideia. O Lula, por exemplo, não é dado a isso. No máximo ele aceitaria que alguém fizesse, mas ele mesmo não é dado a esse tipo de coisa. Mas aqui dentro do Congresso e do Senado, pode ter certeza que 90% dos carinhas que estão aí, 85%, fazem uma fezinha dessa natureza, mas é tudo particular. É tudo para defender seu lado, não é uma confraria. A diferença disso aí e a perspectiva não só da confraria, mas como essa confraria se torna estatal. O que mostra que um estado inteiro pode surtar desse tipo de coisa. E pode sofrer por causa do surto de quem está... Você quer ver uma outra coisa que não tem o nome de vril, não tem nada disso, mas é um surto da mesma natureza? As repúblicas dos ayatolás. O que é? Senão uma loucura da mesma natureza. Nós temos um poder divino de governar. Toda teocracia é um surto idêntico. Nós somos os eleitos de Deus para governarmos em nome de Deus o povo. O cara pode chegar dizendo que esse Deus é Jesus. Ou pode chegar dizendo que é o poder do vril. Mas é a mesma força que está em operação. É o mesmo príncipe deste mundo que diz tudo isso eu te darei se prostrado me adorares, que está presente na cena, com nomes distintos. Um modo muito singelo de começar a vrilar as coisas, mas nós estamos cheios de confrarias e sociedades secretas, tanto inócuas do ponto de vista político e apenas ativas do ponto de vista espiritual para aqueles que com elas se envolvem, como também essa coisa difusa da nova era, que não tem uma irmandade, uma catedral para ser visitada, em que a estratégia mais evangélica, no sentido do evangelho possível, é a da nova era. A nova era se tornou, de fato, um negócio impalpável, mas está presente na terra inteira, como o evangelho deveria ser. Mas o evangelho preferiu ter vaticanos e sedes e não está presente, preferiu o saleiro ao sal. A nova era preferiu o sal deles ao saleiro. Então eles preferem espalhar essa filosofia e consciência do que ter sedes e centros de poder. Eles fazem eventos, encontram, ajustam as consciências. Como também não há nenhuma perspectiva de que eles tenham que ser a mesma coisa, eles aproveitam os pontos de contato, os overlappings. Porque precisam um do outro, né? Todo mundo naquilo que tem serve para o todo. Ninguém discute dizendo, você não serve porque eu concordo com 90% do que você diz, mas 10% não. Traz os teus 90%, os teus 10% ficam de fora. O que você tem? Só tem 10%? Traga seus 10%, teus 90% fica de fora. É a lógica do administrador infiel de Lucas 16, a quem Jesus elogiou, dizendo que os filhos das trevas são mais hábeis na presente geração do que os filhos da luz, e são mesmo. Se fosse um grupo de evangélicos, ia dizer, olha, você não serve porque eu não concordo com o modo como você batiza, é pouca água, fica fora. Eles não têm essa história, não. Não é contra nós, é por nós. Eles praticam isso direitinho. Eles praticam o que deveria ser praticado para o evangelho. Trocar a essência deles, eles seriam os maiores revolucionários do evangelho da história. Seria a nova era. Se fosse evangelho que eles estivessem pregando e não... Se tivesse o conteúdo deles em colocasse o evangelho, era isso. Se tivesse a atitude essencial
da filosofia de comunicação e de consciência que eles têm, impregnada do Evangelho, a Terra estava evangelizada. Agora, é a maior lição e tapa na cara do cristianismo. Assim, se eu não me engano, a palavra igreja é o chamado para fora. Para fora? É não para dentro. É para fora, eles estão praticando. Então, esse pessoal está aí, não com sedezinhas, mas com uma consciência se espalhando no mundo inteiro. E as pessoas ficam ouvindo, diz, o Caio ficou paranoico, coitado. Ele deve ter levado tanto cacete que ele ficou paranoico. Mas eu sou o cara menos paranoico que eu conheço. Não, eu acredito que você deve ter sofrido muito é quando você não podia talvez falar dessas coisas porque era demais para quem te ouvia, mas porque eu sempre imaginei você com o espírito ligado em todas as coisas, para ouvir ou não. E tá paranoico porque você está falando dessas coisas? Não porque tem gente que não gosta de ouvir falar delas, né? Por exemplo, eu tenho alguns amigos para quem eu dei aquele Bilderberg Club, que não é nenhuma Bíblia, aquilo ali é só um texto, né? Com certeza é mais sério do que o Código da Vinci, muito mais realista. Qual Bíblia? The Bilderberg Club. E sobre o Clube Bilderberg. E eles liam, e são homens do governo aqui. E dizem, mas reverendo, um deles me disse, eu conversei com o ministro fulano de tal, perguntei, o senhor acredita que aqui no Brasil pudesse haver um clube desse tipo? Aí ele disse, não, jamais, senão eu estaria dentro, senão eu estaria sabendo, jamais aconteceria. Nem para roubar com... Quanto mais para um negócio desse, tem que ser gente de um outro tipo, mano. Aí, mas com certeza, Estados Unidos e Europa, você não tem dúvida de que essa coisa está rolando sério. Isso foi uns 5, 6 anos atrás, que eu falei para ele. Veio. Aí de lá para cá eu já dei para alguns outros. Todo mundo aqui no Brasil fica perplexo. Aqueles com quem eu troco correspondência no exterior, ninguém fica, todo mundo acha absolutamente normal, porque a Europa tem uma história densa de ter sido vitimada pelas conspirações mais impensáveis. Criadas nesse submundo. De modo que o europeu não leva susto com tal possibilidade. De maneira alguma. De modo algum. O americano médio leva, porque é alienado, mas o europeu médio está longe de ser alienado como o americano é. E nem é tão inculto assim. O nome do livro é Bilderberg Club. O Clube Bilderberg já está traduzido para o português há uns 3 anos, mas antigamente só tinha em inglês, foi quando eu ganhei a primeira versão, da Bilderberg Club. Mas você acha em qualquer saraiva da vida, Clube Bilderberg, ou compra na internet, no Amazon, ou coisa do gênero. Mas estão presentes aí para todo lado. E uma hora dessa, a gente aprofunda essa conversa, porque eu queria pegar os videozinhos dessa senhora, vou até se o Chico estiver assistindo, eu mandei para o Chico, acho que 1 ou 2 desses vídeos. Vamos ver se a gente consegue legendar, Chico, ver se o pessoal na Flórida legenda, se alguém legenda para nós algumas dessas coisas, para a gente fazer um programa conversando sobre o que essa senhorinha tem a dizer. Ela ficou no meio da coisa, foi extremamente confusa. Ela não tem uma rocha, ela não tem a pedra da esquina. Porque se você não tiver a pedra da esquina, você fica chocado com tanta informação. Você não sabe para que lado você vai nessa história. Por isso a maioria não quer nem ouvir. Deixa eu seguir aqui, porque aqui tem linha reta, eu não estou vendo nada, não estou sabendo de nada, mas pelo menos é um dia depois do outro. E a maioria das pessoas não querem pensar nessa possibilidade de que nós estejamos sendo manipulados o tempo todo. E, pelo amor de Deus, nós estamos. Nós somos manipulados do que nós compramos, aos preços, é marketing, é propaganda, é emulação, são induções subliminares. Os governos dizem, olha ali um balão para poder fazer isso aqui. Nós estamos sempre olhando o que não é.
para que as coisas que são vão acontecendo. Sem a gente perceber. Mas é assim que é. Eu não sei por que as pessoas têm dúvida. Quando é que foi diferente? Se você estiver sentado hoje no Palácio do Planalto, se tiver uma reunião de ministros, no final dizer o que a gente vai dizer para a mídia. É a primeira pergunta no fim da reunião. A pergunta não tem nada óbvio, tipo, a gente conversou, se a mídia estiver ali na porta e perguntar, podem falar o que a gente conversou, não. Depois que a gente conversa, isso é só uma coisa para nós, a pergunta é, e o que a gente vai dizer à mídia? Aí a mídia a gente escolhe o que a gente vai dizer à mídia, para a mídia dizer ao povo. Porque o que é mesmo, não interessa. Nunca interessou, nem vai interessar. E a mídia contenta-se com essa informação. Não, a mídia, não vou dizer que ela se contenta, mas a mídia é preguiçosa. Muito preguiçosa. Aqui e ali você vê um repórter tinhoso. Mas a maioria come pronto. Já deu. E se o cara der uma coisa bombástica, porque ele tem assim uma bomba atômica, né? Aqui. É. Mas para te dar um pirulito, eu conto umas coisinhas médias e te dou uma cabeça de nego. Aí você assim faz. É legal, a minha matéria está aqui, com a tua cabecinha de nego. É assim o tempo todo. Essa semana esteve aqui comigo conversando, uma pessoa íntima aí do processo do Panetone. Sociedades secretas mesmo. Do processo do Panetone. Me dizendo, olha, o ministro fulano de tal viu as fitas. O ministro Gilmar viu as fitas. Supremo Tribunal. Disse que elas são impublicáveis e indivulgáveis. 90% delas. É proibido para maiores, para menores, para não sei o que, de tão asqueroso que é. Mas é ele que decide isso? Não, eu só estou dizendo como até no nível oficial é assim. É assim. Decidem o que divulga, o que se divulga. Não, o que está aí já está bom demais para o objetivo. Esse outro é tão podre que eu não quero que divulgue, é proibido. Os poderes que determinam o que é e o que não é estão presentes o dia inteiro e na nossa volta. Inclusive num país de panetone, que já foi uma república de banana, mas é um país de panetone agora. Não é? Eu lamento muito, porque banana é muito mais rica, né, do que panetone. Eu preferia continuar a ser uma república de banana do que uma do panetone. Não, porque a outra é vergonha, né? Fala sério. Então, as conspirações estão o tempo todo. Você é membro de igreja, né? Não tem conspiração na sua igreja o dia inteiro. Não, mas eu acho... Eu recebo carta de conspiração. A levita conspirando com não sei quem, o pastor e a amante pedindo a Deus que morra a mulher dele. É tanta loucura, é conspiração o dia inteiro. São presbíteros reunidos para derrubarem um pastor. A associação de jovens querendo acabar com... É só conspiração, ora. Não muda nada. Conspiração dentro de casa. Por que o cara crê e ele se separa porque tinha uma conspiração na casa dele? Ele deixa a igreja porque não aguentou a conspiração da igreja. E ele vai vivendo de conspiração em conspiração. No trabalho, ele não suporta a conspiração no trabalho. Ele lê a Bíblia e os salmos estão cheios de me livra dos que conspiram, dos que maquinam, dos que tramam mal, dos que não sei o quê, tal. Agora, quando chega nesse âmbito governamental e global, não, parece que todo mundo está vestido de veste sacerdotal, os empresários, não. Eles estão sendo regulados pela lei de mercado. A indústria farmacêutica, não. É o capitalismo que está prevalecendo. Capitalismo porcaria nenhuma. O capitalismo é eu gero necessidade e você compra. Se não tiver nenhuma necessidade, eu fabrico uma para você, mas você vai comprar. Separa os casais na novela para poder vender mais um. Qualquer coisa. É assim, do merchandising simples da vida, aos elementos mais estratosféricos. Não existe possibilidade de haver o homem num mundo caído e de forças antagônicas, sem que confrarias de poder se formem. É impossível. É a coisa mais óbvia desse mundo. Mas as pessoas têm uma dificuldade enorme, uma relutância imensa, especialmente quando isso chega nesse nível mais global, mais estatal, de poderes oficialmente definidos, como a gente assistiu ainda há pouco
no documentário sobre o nazismo e sobre outras sociedades secretas, né? No período que você esteve em igreja, Caio, você percebia as conspirações? O tempo todo. E você as denunciava? O tempo todo, ninguém denunciou, mais porcaria. Eu não estou falando agora não, de 98 para cá, de 2000 para cá. Tem gente que acha que eu falo as coisas que eu falo hoje só porque eu não tenho mais nenhum compromisso institucional. Mas pelo amor de Deus, o que passa aqui na VMV-TV sobre mensagens minhas do passado é apenas 5%, porque o resto eu perdi. Mas quem tem memória lembra de que eu era extremamente mais explícito, dramático, contundente em relação a uma quantidade imensa de coisas do que hoje até. Em relação à igreja, em relação aos governos, em relação às autoridades, em relação a um monte de coisas. Muito mais. Hoje eu vou dizendo, muito na ironia, no sarcasmo, às vezes chocando o pessoal com uma palavra um pouco mais grave, que eles ficam uau, quando você chama alguém de babaca. Aí, antigamente dizia, é uma insensatez, hoje eu digo é uma babaquice. Antigamente eu dizia assim, são todos os indivíduos sem têmpora, sem energia, sem caráter, hoje eu digo só tem viado. Que é para ver se entendem, mas eu estou dizendo a mesma coisa. Mas e aí, meu irmão, você tem alguma pergunta dos maninhos amados aí, que já vai dar 11 horas? Tem aqui, quer ver? Sobre os... Fechou, o vril. Fecha, o vril fechou. Tem uma pergunta se os Illuminati eram vril, eram uma sociedade... Tudo isso tem a mesminha coisa na base subjacente. Mudam as camadas superiores, as fachadas, as terminologias, mas o princípio operante é o mesmo. Como juntar 2 ou 3, então, em nome de Jesus, e crescer sem que haja o vil penetrando? O nosso vril não existe, nós somos gente do Espírito Santo. Sim, mas muitas pessoas começaram, Caio, como gente do Espírito Santo e depois gente do você... Espírito Santo sem a palavra. Eu não acredito. Espírito e palavra não se separam. Palavra de Deus. Sem a palavra. Eu não acredito. Espírito e palavra não se separam. Palavra de Deus. Espírito e palavra. Espírito, Jesus disse que as minhas palavras são espírito e vida. João diz que entre os que dão testemunho estão a palavra e o espírito e a água. Então ninguém separa a palavra do espírito. Quem separa fica com carisma sem poder. Então, quando você vê gente que começou coisas sinceras, querendo fazer tudo cheio do Espírito Santo, essas pessoas caíram no misticismo logo depois, porque buscas espirituais sem a âncora da palavra, sem a âncora do Evangelho, conduz a misticismo sempre. Ainda que você diga que é em nome do Espírito Santo, você vai virar um bruxinho do Espírito Santo. Mas não será o Espírito Santo, será poder psíquico que você vai estar manifestando, não o poder do Espírito. O poder do Espírito Santo, genuíno, é confirmado por amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Onde esse fruto está presente, aí está o Espírito Santo. Por isso que o nome é fruto do Espírito, porque onde essa árvore está presente, ela dá esse fruto. Não diz que se o fruto do Espírito Santo é exorcismo, cura, milagre, transposição das águas do São Francisco pela fé, pular no fogo e não se queimar, não diz que é nada disso. Isso aí até os magos do Egito fazem. Isso aí qualquer bruxo da terra faz. Por isso, em Mateus 7, Jesus disse, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque o fruto não é milagre, profecia, nem exorcismo. Pode fazer tudo isso e nunca ter me conhecido. E praticar iniquidade. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto. Assim como o fruto da nossa mangueira é manga. Certo? Então, quer saber se tem uma mangueira ali? Olha embaixo, está cheio de manga. Mostra lá, jovem, já acabou a estação, mas ainda tem muita manga caída ali. É uma mangueira, ninguém precisa perguntar, escuta, que árvore é essa, hein?
O meu irmão vai lá e pega uma manga, ela dá manga. Serve para dizer qual é a natureza da árvore? Ela dá manga. Por isso ninguém precisa pregar sobre o Espírito Santo. A maior pregação sobre o Espírito Santo é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Assim como a propaganda da mangueira é a manga. Se quiser saber se um grupo realmente está cheio do Espírito Santo, é só ver se o substrato daquilo tudo é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Eu vou repetir pela 12ª vez. Agora, a moçada fica pensando que a marca do Espírito Santo é milagre sobrenatural, língua estranha, paranormalidade, é dizer para você o que você estava pensando hoje de manhã quando acordou e estava fazendo o primeiro xixi do dia. Eis meu servo Fonseca, que eu te vi quando na tua micção inicial desta manhã tu pensavas o que será da minha vida hoje e tal. Isso aí, meu querido, qualquer vrilzinho te conta. Porque pensamento é uma coisa fácil de ler, e eu já estou dizendo isso há 30 anos, há 40, há 30, há 20, há 10. Há 10 anos eu comecei a dizer que em 15 a 20 anos haveria equipamentos de leitura de pensamento. Hoje eu te digo que dentro de mais 5 ou 6 haverá. Tá pronto para ler, para decodificar pensamento, é coisa boba. Tem nada de Espírito Santo necessariamente, nada disso aí não. Qualquer diabinho ou qualquer humano com uma superdotação paranormal pode chegar àquela conclusão ali. Entendeu? Então, a pergunta é, e o cara que começa no Espírito Santo? Se começou no Espírito Santo... Começastes bem. Se ele começou no Espírito Santo, ele começou fincado na palavra, tendo Jesus como centro, o Evangelho como passo, caminho, chão, ponto de partida, ponto de vista, ponto de apoio, ponto de chegada, ponto de referência para tudo. E ele não se confunde dizendo a evidência do Espírito Santo na minha vida é que eu botei a mão sobre a cabeça de uma pessoa e ela foi curada. Não. A evidência do Espírito Santo na minha vida é amor, é alegria, é paz, é bondade, é mansidão, é longanimidade, é domínio próprio. Então, quem começa em nome de Jesus, só começa em nome de Jesus se começar em amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Ninguém começa nada em nome de Jesus, porque diz, você acredita que Jesus é mais forte do que o Exu Caveira? Tu acredita que Jesus é mais forte que a pombagira? Você acredita que Jesus é maior do que Maomé? Tu acredita que Jesus é maior do que Buda? Você acha que tem alguém para comparar com Jesus na Terra, meu irmão? Aí vocês dois dizem, não, Jesus é o maior, aleluia, então vamos começar uma igreja. Vamos começar uma igreja em nome de Jesus, porque agora está cheio de gente aqui para a gente ganhar. É para a gente ganhar, para a gente. Ganhar para o vril. Vamos lá. Aí esse aí já começou uma macumba em nome de Jesus endiabrado, que vai virar uma igreja endiabrada que só vai ter fofoca, amargura, mentira, conspiração, angústia, medo. Vai virar essa porcaria. Não tem Jesus, só tinha um nome, só tinha uma grife. Que o pessoal não entende que o nome de Jesus virou uma grife mal administrada, porque o Versace administra melhor dele, a Gucci, McDonald's tem mais demanda para abrir uma franquia. A de Jesus é a mais avacalhada da terra. Além de que virou uma franquia, ainda é uma franquia sem vergonha. Das piores. Aí, meu Deus, só gera essa confusão danada que está aí. E o pessoal fica sem saber por que não dá certo. Porque não pode dar. Porque ali só está o nome Jesus, sem nada de Jesus. Ali só tem invocação do nome Espírito Santo, sem nada do Espírito Santo, né, cara? Porque o Espírito Santo não precisa nem ser mencionado, nem Jesus. Jesus não faz a menor questão que o nome dele apareça. Ele só quer que está morando em nós. Não quer. E aí eu quero aproveitar e terminar e responder a pergunta que ficou de ontem para hoje. Mas eu nem sei se ela está online. Jesus, mas eu lembro da pergunta. Não, está aqui, está aqui. O sangue de Jesus. Não, está aqui, ela está aqui. De ontem, ela está aqui. Deixou uma irmãzinha mas tem uma pergunta que me deixou tão
enquanto eu acho que, querido Caio, você acredita que existe uma sociedade secreta, entre aspas, para manipular a igreja? Tem, a própria liderança da igreja. Cada denominação tem a sua. É a sua, né? E cada conselho de pastores. Ah, Jesus, que tristeza. Especialmente nesse ano eleitoral. Nossa, agora, que coisa só triste. tem entidade secreta para manipular a igreja. Vamos lá, a pergunta da irmã. Pergunta ao Silas e ao Jades. Eles vão te contar o caminho do bril. Ontem, na sua entrevista, o senhor disse que iniciar uma oração com clamor pelo sangue de Jesus é mito. Quero saber mito. Quero saber por que o senhor acha isso e se o senhor sabe o significado do clamor pelo sangue de Jesus. Bom, ontem quando eu falei, primeiro eu queria dizer, quando eu falei o quê? É porque eu ouvi Mico iniciar uma oração clamando pelo sangue de Jesus. É mico. É mito. Você está pagando mico. Bom, mas ontem quando eu falei o que eu falei, o que eu disse, e estou repetindo de novo, é que a pessoa, o que a gente estava falando? De mito. A pessoa pensa que basta citar nomes mágicos, uma nomenclatura, uma fórmula. Eu até fiquei em pé aqui. Fiz uma encenação. Você fez igualzinho, eu vi uma pessoa. Você me lembrou algumas pessoas que eu conheço. Claro, é só o que eu vejo, deles todos. Se eu não tivesse 40 anos depois sabido como é que é, e eu tenho outras versões daquela, outros personagens. Dava para fazer uma zorra total do Chico Anísio, só com personagens desse tipo. Pois bem, o que eu estava era justamente naquele contexto, dizendo isso, que as pessoas ficam pensando que o sangue de Jesus é uma expressão. É mágico. Na boca de evangélico, a expressão sangue de Jesus é uma terminologia do Harry Potter. É magia, igual do Harry Potter. O poder não está no fato de que o poder é. De que você é habitado por Jesus. Não. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma fórmula que você tem que verbalizar, como em qualquer magia pagã. Se você não chegar e não verbalizar, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, parece que não purificou, não terá purificado, não acontecerá nada, a força espiritual que falar é desinformada, não saberia ler a luz. É porque o mundo espiritual cristão é tão sem espiritualidade que até o diabo precisa ser informado. De que estão clamando não pelo foi sangue isso que a de gente Jesus. falou ontem? Que o mito é que ele não sabe o que a gente pensa, não sabe coisa nenhuma, a gente tem que informar tudo. O nível de reducionismo é tão grande que até isso precisa ser informado, como se o diabo não visse a minha luz. Eu não preciso abrir a minha boca hoje o dia inteiro para falar o nome de Jesus, que tudo que é principado e potestade à minha volta está vendo luz, meu irmão. Como o seu pai rodando a casa da sua irmã. Não, pai, sem falar nada, rodando ali sem dizer nada e acabou. Vós sois a luz do mundo, não é? Vós sois o megafone da terra. A luz do mundo eu sou. Aonde eu chego, a bicharada vai saindo. A fone da terra. A luz do mundo eu sou. Aonde eu chego, a bicharada vai saindo. Às vezes eu falo alguma coisa para os outros. Como Jesus fazia, claro, muitas vezes. Se eu entrar, pode me levar para casa mais mal assombrada, me jogar sozinho lá dentro, eu não vou precisar abrir a boca. Está entrando luz, meu irmão. Eu creio nisso, mais do que eu creio que eu estou vivo aqui. De que em Jesus eu sou luz do mundo. Claro. Não é porque eu falo coisas, é porque eu sou. Vós sois. Vira você, você vira a luz nele. Essa consciência que falta, aí fica só a magia de invocar o nome mágico, o sangue mágico, vira só um paganismo, porque não existe a consciência de que não é a fórmula de letras, não é o conjunto de letras que realiza nada disso, é a consciência em fé. Ainda que você seja mudo e ande em silêncio. Ou você está pensando, ou a pessoa estaria pensando, ou quem quer que seja, estaria pensando que o nome de Jesus só se manifesta com poder com gente que não seja muda.
Está pensando que mudo não expulsa demônio? Se a Nunca pessoa, tinha coitado pensado do mudinho, nisso. não pode expulsar um demônio porque e o demônio não sabe porque ele disse, você não está dizendo nada. Esse é o nível da estupidez, se a gente cair nesse reducionismo. Mas o mudo cheio do Espírito Santo tem uma língua que sai da sua boca como uma vara. Uma espada. Sem som nenhum. E não tem bicho, nem no céu nem na terra, que não saiba que aquele mudo é cheio do Espírito Santo. Não tem língua para falar, mas a vida dele é um grito do está consumado. Amém, glória a Deus. É só isso que é, meu irmão. No dia que os discípulos de Jesus entenderem isso e acabar essa palhaçada de paganismo religioso e todo mundo ficar cheio do Espírito Santo mesmo, manifestando o que é Espírito Santo e fruto do Espírito Santo, e não panaceias de falsos profetas que apenas ofuscam a realidade do que é essencialmente vida no Espírito Santo. No dia que essa compreensão se instalar, aí alguma revolução pode acontecer. Enquanto isso, vai ficar tudo desse jeito mesmo. Vril. Macumbaria do vril. Sociedades secretas. É. Gente boa de Deus, a gente vai ter que dar uma paradinha. Agora, antes de terminarmos, eu quero lembrar que amanhã nós vamos estar de volta e vai estar conosco a senadora Marina Silva. Eu espero que você divulgue, avise aos seus amigos, convide-os para assistirem a conversa que eu terei aqui com ela amanhã, eu e o Tony, conversando sobre assuntos mais diversos. Nós vamos começar às 9 horas em ponto, e a senadora Marina Silva deve estar chegando aí pelas 10 da manhã, que ela está vindo de um outro compromisso direto aqui para casa, e nós vamos conversar até ao meio-dia, de modo que, se você estiver desejoso de participar desta conversa, que tem algum significado também do ponto de vista político nacional, e também, é óbvio, eu não estarei falando com ela apenas de política. Política será inevitável, considerando o fato de que ela é uma senadora, que tem a história que tem, e que é candidata à presidência da República pelo Partido Verde, num tempo em que o meio ambiente é a questão das questões. Então é impossível nós não falarmos bastante de política, mas eu também quero conversar sobre a alma dela, a vida dela, a história dela, a consciência em fé que ela tem, as percepções do mundo, conforme o entendimento dela no Evangelho deem a ela nesses dias. De modo que, se você desejar estar conosco, será um prazer.